Olá, meu nome é Camila e hoje eu vou fazer uma leitura geral intuitiva para o signo de Libra. Os librianos para a semana do dia 8 a 14 de junho. Essa é uma leitura geral intuitiva, pode ter alguma mensagem que não ressoe com o seu momento atual, você solta, mas escute com o coração, que pode aqui ter uma mensagem para o seu momento também. Aconselho a ver o signo ascendente, a Lua, Vênus, que pode ter mensagens lá. O tarô é uma comunicação do seu campo energético, também sempre em busca com base no autoconhecimento. Aqui nós faremos uma leitura com o tarô da Grande Fraternidade Branca, tarô do Arcanjo Metatron, oráculo das intenções, as cartas terapêuticas do Ho Oponopono e o tarô da filtra energética. Tá bom? Buscando sempre clareza, orientação, direcionamento, luz, paz e verdade. Então vamos lá, librianos, para a semana de 8 a 14 de junho, uma mensagem dos mestres me conectando a essa egrégora de Libra. Pedindo uma mensagem dos mestres para o momento do signo de Libra, de 8 a 14. Então vamos lá. Sexto raio, raio rubi. Sétima carta, o corpo e a alma. O mestre guia e o disco solar. Como que tá o processo aí para vocês na transição planetária em Libra? Conta aqui para mim, por favor. Hoje nós temos aqui para essa semana a irradiação do raio rubi dourado, que é do Mestre Jesus e Mestra Nada. Também Maria Madalena, Sananda e Maria Madalena. Uma irradiação muito sutil, de muito amor, uma consciência crística aqui sendo ancorada, trazendo a você um alinhamento e uma requalificação, tá, do seu corpo e da sua alma, com a sua presença divina. Eu sou o eu superior. Você está sendo portal e sendo guiado por um mestre aqui para o desenvolvimento de um trabalho. E esse trabalho pode ser um trabalho interno, tá, pessoal? Como pode ser um trabalho externo. Eu vou ler para vocês a mensagem do sexto raio, raio rubi dourado, que diz assim, ó. A sua função para o novo milênio é colaborar com o universo, fazendo com que o plano divino evolua em curto prazo. Significa que é preciso voltar-se para o desenvolvimento de um trabalho de aprimoramento da humanidade. É com grande potencialidade deste raio, a grande potencialidade deste raio é a cura emocional. Haja visto que esse raio é a atuação da era de peixes em que Jesus atuou. Os sentimentos e as emoções denominadas ajustam o plano divino em cada indivíduo e do planeta como um ser vivo. Faz um elo entre as forças do infinito e a da Terra, aliviando-as do desespero e das dificuldades emergentes neste início do século, dando lugar à esperança e à justiça suprema. A sua colaboração deve ter como princípio a perfeita fusão entre homem, Deus, deusa, a oração. Conte com a proteção do arcanjo Uriel para a conclusão do seu plano divino. Então é muito isso, Libra. Pode ter uma mensagem lá para os aquarianos. A carta do disco solar para mim, do fundo do deck, e o caminho evolutivo,
A carta do disco solar, ela significa para mim uma roda da fortuna também, né? Nós temos aqui o ancoramento da tríade, que é a chama trina, e um grande disco solar, né? Podem vir movimentos, tá? Para o seu aprimoramento interno ou externo. E o aprimoramento externo pode ser trabalhos, pode ser a família, pode ser relacionamento. O quanto que quando eu me relaciono comigo ou com o meu próximo, eu consigo evoluir. Porque você vai estar recebendo a irradiação de Sananda e Maria Madalena, né? E a força de Sananda nos traz a cura emocional, mas a força de Maria Madalena nos traz o desabrochar desse feminino, desabrochar do nosso eu, que todos nós, eu não estou falando de sexo, eu estou falando de essência, né? O desabrochar com pureza, com elegância. E dessa integração aqui entre o corpo e a alma, que a partir do momento que você cura algumas emoções que ainda possam estar aqui, você passa por esse momento de requalificação e essa roda gira. E aí a sintonia entre você, aquilo que você está buscando, e a conexão com esses planos sutis, elas se afinam, assim, ela fica mais sutil, ela fica mais fluida. Vamos clarificar aqui com o tarô do Arcanjo Metatron. Pedir 3 arcanos maiores para esse momento da vida de Libra. Por favor, tarô, para a semana de 8 a 14 para a vida de Libra. E essa semana nós estaremos numa semana de lua minguante em peixes, né? Então podem vir sentimentos aí, movimentos. Mais 2, por favor. O corpo e a alma. Saiu o diabo. A temperança. Mais uma, por favor. O que os librianos precisam acessar? Ah, gente, isso. O Papa do fundo do deck é um processo de cura sendo guiado, tá? Quando a gente traz aqui o raio rubi dourado, existem emoções, pensamentos que te aprisionam, para que você consiga, assim, passar por esse processo. Então, o raio rubi dourado, ele vem trazendo essa purificação dessas emoções e desses pensamentos, para que assim você consiga se libertar, né? A carta do diabo existe aqui para mim um apego à matéria, algo que precisa ser liberado da sua vida, libriano. E a temperança é um processo que se faz, precisa respeitar, né? Respeitando o corpo, respeitando as emoções, se permitir sentir, se permitir curar, se permitir pedir ajuda quando preciso. Por quê? Porque quando você faz esse movimento, quando você permite receber, sintonizar, se acolher, se auto-amar, se abraçar, né? E falar, tá tudo bem, existe uma força aqui que tá guiando, qual a minha parte, o que eu posso fazer para melhorar dentro dessa situação. Eu acesso, assim, a força da imperatriz, da nutrição, do ventre, da semente que existe aqui dentro desse ventre, que está sendo germinada, que está sendo amada, dessa fertilidade, dessa prosperidade. E aqui também, quando vem a roda da fortuna e o caminho evolutivo, me traz que muitas vezes os seus medos, os seus apegos estão te aprisionando para
você, assim, não realizar como se fosse um processo inconsciente, assim, sabe? De crenças, estão te aprisionando, então você fica temperando ali os fatos da sua vida e não recebendo ali a iluminação que você precisa para quê? Para mudar esse cenário do que você está vivendo aqui. E quando eu falo de crenças, a crença ela pode estar relacionada à prosperidade, à família, a não merecimento, né? Então, o que eu preciso, assim, observar em mim? A autoobservação, ela é tão rica, ela é tão valiosa. Porque esse é o processo de autoconhecimento, né? É essa integração. Nós teremos luz, sombra, uma polaridade. Mas quando assim eu sintonizo com essas forças superiores, eu alinho os meus campos e eu recebo essas qualidades e virtudes que me levam assim a um outro patamar. Conta aqui pra mim se está fazendo sentido essa mensagem. Escreve aqui também nos comentários de onde você tá. Vai ser muito importante aqui pra gente. Para você ainda que não curtiu, se inscreveu, eu peço, essa energia de troca auxilia muito aqui desse lado. E também que estou com a agenda aberta para junho, uma leitura aí pessoal para a gente poder entender os seus campos, uma leitura terapêutica para a gente poder conversar um pouco mais, entender quais são as energias de cada área da sua vida, tá bom? Sobre a irradiação e as qualidades e virtudes divinas de toda a luz maior. Vou pedir aqui para os librianos uma carta para o oráculo das intenções para a semana de 8 a 14. Entendeu? Para Libra? Muitas. Vocês estão querendo falar bastante, né? Estou sentindo aqui. Vamos lá. Oráculo das intenções, uma carta. Gente, a roda vai girar, tá? Movimentos vão acontecer. Apesar de estarmos em uma lua minguante, tem movimento. E saiu a carta Foco. Quando poluímos nossa mente com excesso de ideias e pensamentos, dispersamos nossa atenção para o que realmente precisa de foco. Deixe a hesitação e a ansiedade de lado e resolva uma coisa por vez. Tá tudo bem resolver uma coisa por vez. A gente que vive num mundo acelerado, onde todo mundo tem que resolver tudo ao mesmo tempo. E não é assim, gente. A gente perde nosso estado de presença, a gente perde a nossa conexão. Então resolva uma coisa por vez. Se liberta dessa mente aqui cheia de coisa que não vai agregar em nada na sua evolução, tá? Florescer, olha que lindo, há algo grandioso em cada ser. A verdadeira essência quer desabrochar sem máscaras, culpas ou ressentimentos. Quando acolhemos nossa essência, eu superior, a nossa presença divina, percebemos que somos merecedores e o universo responde ao nosso chamado. Então, Libra, floresça, essa semana floresça. E não precisa de grandes resultados. Comemore as pequenas conquistas, as pequenas mudanças de atitude, as pequenas viradinhas de chave. Falando, nossa, antes eu recebia um presente aqui e falava, não precisa, não, eu agradeço, eu sou merecedor. São, sabe assim, são analogias simples, mas assim, que viram chaves na gente. Então floresça, tá tudo aí dentro. Vamos tirar aqui uma carta pedindo aos mestres do Ho'oponopono, uma carta para a semana de Libra. Caíram muitas. Vou cortar. De 8 a 14. Aqui. E saiu a palavra Ea, que significa tristeza. E 5 minutos de Ho'oponopono. Significa praticar agora. É o tempo mínimo que você precisa nesse momento. Então, meus librianos,
Se permita receber de Mestre Sananda, Maria Madalena, Mestra Nada, essa cura para liberar essa tristeza, liberar essa depressão, liberar esses medos, esses apegos, e mudando aos pouquinhos, a contemplar a vida e ver a beleza, a prosperidade de um jardim. Só de passar e ver na rua a prosperidade de um jardim, quanto que ele é próspero. Eu tenho terra, eu tenho grama, eu tenho formigas, eu tenho flores. E mudando aos poucos esse padrão de ver a vida. E essa cura emocional está acontecendo. E essa virada vai acontecer na sua vida. Mas faça um movimento. Vamos pedir aqui uma carta para o tarô da fitoenergética para a semana de 8 a 14 para os librianos. Olha lá. Anis estrelado. Você está muito explosivo. Pratique a tolerância e elimine o estresse. Trabalha no segundo chakra. Reconheça seus próprios erros e termine o que começou. Ame a vida e livre-se de arrogância. Pessoal, eu vou passar aqui para vocês, aqueles que têm abertura, um banho de erva, tá? Para aqueles que têm a abertura aí para trabalhar com a propriedade das ervas, tá bom? Vocês podem fazer um banho, vocês vão colocar uma travessa de água, uma chaleira de água, vão colocar boldo, manjericão, alecrim, e se tiver pétalas de rosas vermelhas, podem colocar também, tá bom? Deixa ferver, faz sua intenção, o seu rezo, a sua oração. Finalizou, deixa ali esfriar um pouquinho, depois você vai até o banheiro, faz o seu banho higiênico. Finalizou o seu banho higiênico, você vai tomar aquele banho da cabeça para baixo, fazendo a sua oração, fazendo os decretos. Eu vou ler aqui também um decreto do sexto raio. Decreto para você poder fazer nessa semana, para auxiliar nessa sintonização junto a essa irradiação, chama Mantra da Unificação. E diz assim, ó: os filhos dos homens são um, e eu sou um com eles. Eu cuido de amar, não de odiar. Eu cuido de servir, não de exigir serviço. Cuido de curar, nunca ferir. Que a dor traga a devida recompensa de luz e amor. Que a alma controle a forma externa, a vida e a todos os acontecimentos. E traga à luz o amor subjacente a tudo quanto ocorre nessa época. Que venham visão e percepções internas, que o porvir seja revelado, que a união interna seja demonstrada e que cessem as divisões externas, que prevaleça o amor e que todos os homens amem. Fortaleçam nessa semana a presença de vocês, a conexão com o coração, a chama trina. Vocês podem entoar o mantra: eu sou luz, eu sou luz, eu sou luz. Eu sou amor, eu sou amor, eu sou amor. Eu sou a fé, eu sou a fé, eu sou a fé. Eu sou a sabedoria, eu sou a sabedoria, eu sou a sabedoria. Eu sou, eu sou. Se permitam acolher quando for preciso acolher. E se permitam assim receber e agir também, né, quando for preciso. Elevem os padrões vibratórios com músicas, meditações, decretos, e que vocês estão sendo guiados a cada passo. Com amor, luz e verdade, a minha gratidão neste servir. Até mais.